Hello! Hello todo mundo aqui no TikTok, aqui no Instagram, aqui no YouTube e aqui no nosso Facebook. A primeira live de 2025. Bem-vindos e bem-vindas às nossas lives. Que agora a gente entra no, deixa eu ver, no quinto ano de lives, desde 2020. Né, Lídia, Maria, Ianca, Cristine, Lavo, Jesus? Gente, mil desculpas, eu tinha marcado às 8 da noite, mas eu entrei numa cirurgia e eu me enrolei, não consegui sair mais cedo, me perdoe. E hoje é o som de Finally, da CeCe Peniston. A gente vai falar o que Finally está chegando no mercado da estética, da cirurgia plástica no ano de 2025. E aí, eu me sinto à vontade de falar para vocês, até pela visão que a gente tem depois de tantos anos, assim, uma noção do que o mercado está caminhando para, e principalmente os dois mundos, Dubai e Brasília. Então é isso. Flávio Santos, meu querido colaborador, Marina Avil, Aninha Alves, Débora Santos, muito bem, TikTok entrando, muito bem aqui no Instagram, muito bom que vocês estão entrando, embora eu estou atrasado, ao som de CeCe Peniston. Finally, muito bem, gente. Afinal de contas, o que a gente tem de novo, hein? Ano novo, tudo novo, camisa nova. O que a gente tem de rejuvenescimento? Eu quero falar pra vocês. Só que antes a gente vai ter que parar com a CeCe Peniston, porque finally eu tô pronto pra começar. Então, muito obrigado, muito bem, gente. É isso aí, muito bem. O que a gente tem de novo de rejuvenescimento na cirurgia plástica e na medicina estética, agora em 2025, no mundo? Eu não estou me restringindo ao Brasil, porque, claro, a gente trabalha aqui, a gente segue a Anvisa, então tu tem que ter a Anvisa, e embora a gente trabalhe lá fora, lá em Dubai, e que tem coisas legais que chegam a toda hora, eu acabei de chegar de lá, agora dia 20 de dezembro, e a gente pegou umas coisas assim, eu quis, sabe, eu fiz uma compilação de coisas para a gente discutir. É impossível, numa live que eu quero fazer bem rapidinha, a gente falar tudo o que está acontecendo no mundo em termos de opções de rejuvenescimento. Principalmente se a gente for entrar em marcas, a gente fica louco, porque tem milhares de tipos de lasers, milhares de tipos de preenchedores, tem algumas coisas que parecem que são novas na cirurgia plástica e tudo, então ficaria muito complicado. Então hoje eu reuni para vocês o que eu entendo que o mercado da estética, da cirurgia plástica, da medicina estética, ou cosmetria, como se convencionou chamar aqui no Brasil, está caminhando. Realmente as coisas estão bem legais, mas tem muita bobagem que se fala por aí. Não sou dono da verdade, mas eu quero passar para vocês o que eu acho que a gente tem de disponível no mercado mundial, inclusive no Brasil, em termos de rejuvenescimento. Primeira coisa, gente, eu quero deixar claro, assim, eu quero falar para vocês, e acho que as pessoas têm que ter a consciência disso, que quando você está pensando em fazer um rejuvenescimento, eu já fiz umas lives, a gente falou sobre essa coisa, quem é que faz rejuvenescimento? É dentista, é médico, é plástico? Olha, eu vou dizer o seguinte, o Brasil está com uma bagunça na legislação, tem uma dificuldade às vezes da gente delimitar o que é médico, o que não é. Na minha concepção, médico é tudo aquilo que depende de um diagnóstico e um tratamento que seja fora da boca, porque boca tem o dentista que também determina, faz os diagnósticos, etc. Então, no mundo inteiro hoje, a gente tem um monte de procedimentos. Eu vou falar da minha experiência como cirurgião plástico aqui em Brasília e lá em Dubai. Por falar nisso, para quem não me conhece, eu sou Múcio Porto, eu sou cirurgião plástico, me formei pela escola do professor Pitangui, no Rio de Janeiro, em 1991, e estou trabalhando nessa área que eu sou apaixonado há 32 anos. Então, gente, na minha concepção, eu acho que quando você pensa em fazer um rejuvenescimento, procura um profissional que você confie, mas não deixa de ouvir a opinião de um cirurgião plástico ou de uma cirurgiã plástica. Eu não estou puxando a sardinha, eu não estou fazendo reserva de mercado, mas a gente é formado de um modo mais global. Inclusive, para te dizer, não gasta seu dinheiro com esse preenchedor ou com esse laser, porque você vai jogar dinheiro fora, você vai ficar decepcionado, você tem que fazer uma plástica, seja na mama, nas mãos, nos braços, na face. Claro, então eu acho que seria uma coisa legal você começar por isso, né? Cristine Love Jesus, que legal, muito obrigado. Pois é, eu estou à sua disposição, estou te esperando. E se você quiser, a gente tem consultas online, que você pode fazer. Entra no nosso site, www.mucioporto.com.br.
Então, na minha concepção, gente, nós temos um triângulo. Você quer fazer um rejuvenescimento, você vai fazer 3 coisas. Primeira delas, você vai ter que tomar colágeno. Por que você vai tomar colágeno? Quando a gente fala colágeno hoje em dia, a gente está falando também de suplementos, sabe? De coisas que vão trabalhar uma coisa que a gente vai carregando ao longo da vida, além de traumas, de herança, de experiência, sei lá o que for, mas a gente carrega inflamação. A inflamação, ela vem da própria vida. A gente se alimenta, a gente toma sol, a gente faz exercício, a gente produz radicais livres. E isso, aliado, por exemplo, à glicose, quando a gente come muito açúcar, a gente vai inflamar o nosso organismo. Então, hoje em dia, o primeiro canto de um triângulo, que na minha concepção é o rejuvenescimento, chama-se ingesta de coisas. Hoje a gente condensa em colágeno via-oral, que é absolutamente científico. Ainda tem gente que fala, não, mas isso não funciona. Funciona sim. Tem um monte de estudos clínicos que mostram já desde 2020 que isso funciona. Só que tem que ter um tipo de colágeno específico, com uma combinação legal. Claro que isso é uma indicação médica, você tem que passar por uma consulta, mas é essencial. Se você não faz esse tipo de coisa, que é o primeiro canto, que a gente chama lá fora de corner, né? É um triângulo. Aqui em cima está a anti-inflamação e a ingesta de colágeno. Isso para 2025 é uma lei. As pessoas que realmente entendem, que estudam, que realmente vão a fundo e que têm um compromisso maior do que só ganhar a sua grana, em termos de querer resolver esse problema, a gente entende que isso aí é essencial. Então, o que tomar? Tem várias opções. Eu vou mostrar para vocês o que eu entendo que é uma coisa legal. Eu adoro isso aqui. Chama-se Dr. MP Skincare. É uma linha que eu gosto bastante. Esse, por acaso, chama-se Collagen Mix. Isso aqui é uma composição que a gente desenvolveu e é uma mistura de coisas que são muito legais, baseado em coisas estudadas. A principal delas é um tipo de colágeno que chama-se Verisol. Verisol é um tipo de colágeno preparado, patenteado, tem 2 tipos. A gente tem live sobre isso. Inclusive tem uma live que eu vou repetir um termo que eu adoro, chama-se banco de colágeno. Entrem no nosso site www.mucioporto.com.br e lá no nosso site tem a Live Magazine. Tem todas as lives que a gente fez desde 2020. E lá você vai ver ainda muita coisa. Aliás, se você quiser também, entra no nosso podcast, chama-se Dr. MP Cast, Dr. MP Cast no Spotify. Você pode ouvir todas as lives, todos os podcasts que a gente fez nos últimos anos. E você pode ouvir isso lá na sua academia ou então quando você está dirigindo. Mas enfim, você tem que entender, cara, garoto, você quer rejuvenescer, você quer melhorar a sua pele, você quer melhorar seu corpo de um modo geral, em termos de estética, de substância que te dê suporte para uma pele mais legal. Primeira coisa, você tem que tomar colágeno. Se você não toma colágeno, você está perdendo 30% de um efeito legal. É muito comum, por exemplo, pessoas que chegam no consultório e dizem assim, mas eu já fiz um laser tal. Às vezes até a gente fala um procedimento, a pessoa fala, mas eu já fiz isso e eu não gostei muito. Bom, você vai ver. Cada um tem um protocolo, mas assim, na imensa maioria das vezes, as pessoas não são orientadas a tomar esse tipo de coisa. Porque às vezes o profissional não acredita, não está lendo as pesquisas, e também tem pessoas que dizem, não, eu não acredito nisso. Bom, eu respeito. Mas o fato é que isso é científico, e se você quiser um efeito legal, o primeiro canto do triângulo de rejuvenescimento é ingestão. A gente inflama ao longo da vida, eu preciso tomar coisas que diminuam a inflamação. Ninguém vai deixar de envelhecer, ninguém vai deixar de morrer. Isso é uma regra biológica. O que isso daqui faz é um tipo de suplementação porque a gente perde. Sabe por quê? Porque depois dos 30 anos, a gente começa a perder 1 a 2% de colágeno por ano. Você já imaginou? Por mais que você coma carne, mocotó, sei lá mais o quê, mas é muito difícil a absorção pelo estômago. Então essas coisas, elas são estudadas e elas são claras. Claro que ciência não é unânime, nunca vai ser, mas assim, a maioria das pessoas concordam que isso daí é essencial. Então a primeira coisa é ingesta de coisa. Não se esqueça, menina, não se esqueça, garoto, que quando você está vivo, você está inflamando.
O fato de você se alimentar, produzir energia, fazer exercício, você está desgastando o seu organismo. E o seu organismo vai produzir coisas que não são legais. É como o seu automóvel. Não tem o cano de escapamento? Eu não estou falando das fezes. Eu estou falando do resquício do metabolismo que fica no nosso organismo. E, além disso, a perda que a gente tem gradual de colágeno na pele. Isso é natural, porque depois dos 30, a gente começa a perder colágeno nas articulações, nos tendões, nos músculos. A gente perde coisas. E por mais que eu produza colágeno até o último dia de vida, mas não fecha o balanço. Eu estou produzindo, mas eu estou desgastando demais. Então você precisa tomar esse troço aqui. Entendeu? Eu respeito quando a paciente fala assim, mas eu não quero, mas não tem problema. Mas a gente precisa deixar claro que isso é muito importante. Tomar isso daqui não vai fazer seu peito levantar, sua ruga sumir, não vai. Mas isso aqui, eu gosto de dizer que é o tijolinho para você construir uma parede. Você quer melhorar? Você tem que começar a mudar o seu pensamento, porque senão não dá. A outra coisa, o outro corner, a outro lado do triângulo, são produtos na sua pele. Sim, isso é muito importante. Nenhum carro funciona sem o óleo. Você concorda? Então tem várias coisas. Essa linha que eu adoro, chama-se Dr. MP Skincare. Inclusive você pode entrar agora no site www.drmpskincare.com.br. Lá tem bastante coisa. Eu escolhi para vocês um treco que eu gosto muito, é um sérum. Os sérums, eles são meio que coringas. Tem pele oleosa, tem pele seca tem que ser creme, pele oleosa tem que ser gel. Mas como a maioria das pessoas tem um mix disso tudo, existe... Né, Rosane Minervino, bem-vinda! Mariano, Eliane Nunes, muito bom que vocês estão aqui. Tem uma paciente da Arábia, who are talking to? I'm talking about rejuvenation, my friend. Are you from Algeria? Oh, nice to be here. Thank you so very much. I'm so sorry I'm talking Portuguese. I can't talk in English because the majority of people now alive and woke up are Brazilians. But I promise you, I will translate it in my website, www.mocioportal.com.br. Muito bem, gente. Então a segunda coisa é isso aqui. Usa coisa na sua pele. Você tem que usar. Não existe esse papo de, né, mas sabe o que é? Eu só passo um protetor solar. Ótimo, você está se protegendo contra a agressão dos raios ultravioleta, dos raios infravermelhos. Mas você tem que nutrir sua pele, você tem que recuperar essa pele. A coitadinha da nossa pele é um escudo de proteção. Pensa assim, a nossa pele não é para você passar blush, não é para você ficar só fazendo, ai que menino bonitinho. Não, a nossa pele nos protege. Ela protege a gente para o sol não fritar nosso pulmão, não fritar o cérebro, embora tem gente que tem um cérebro meio frito, mas a pele nos protege. Ela é um escudo de proteção. E como toda coisa que nos protege, ela é alvo de agressões. Então a gente precisa recuperar esse negócio. Você vai tomar esse troço, um colágeno, e você vai usar um treco na sua pele. Mas não tenho saco, não tenho... Querida, então faz o seguinte, você tem que imaginar. Fazer tratamento só vale a pena? Claro. Mas se você só faz o tratamento, você está num degrau. Se você usa produto para a sua pele, você sobe de degrau. E se você ingere reposições, colágeno, por exemplo, você está no último degrau. O resto é Deus, que vai te dar uma vida longa, com muita saúde, a própria saúde em si. Madame Sylvia de Waldner, Silvia de Waldner, é uma honra tê-la aqui. Muito obrigado, minha querida, pela presença. Baronesa Silvia de Waldner, é um prazer. Linda Kaila Vé, também aqui no TikTok. Pois é, Silvia, tô falando isso, eu adoro isso. E esse exemplo que eu peguei, esse produto aqui, ele é um super sérum. Tô fazendo propaganda? Tô, porque eu acredito nisso. Você não precisa usar, não tô te obrigando, mas você tem que saber. Você precisa mudar a sua cabeça. Esse sérum, a gente associa duas coisas interessantíssimas. Niacinamida, que é uma vitamina, a vitamina B3, e a gente associa o resveratrol. Resveratrol está no vinho que você toma, está na uva, está em várias coisas. Essas duas coisas são potentíssimos anti-inflamatórios. Mariano, Eliane, muito bem, eu vou deixar gravado sim, claro, eu vou deixar gravado aqui no nosso Instagram, aqui no TikTok, aqui no Facebook, aqui no YouTube e no nosso Spotify também, você pode ver. Mas no nosso site tem tudo lá. www.mucioporto.com.br. E Silvia, esses produtos são dessa linha Dr. MP Skincare,
você pode comprar pelo site, é www.drmpskincare.com.br. Lá tem bastante coisa. Mas eu escolhi esse treco porque é o seguinte, a gente ouve muito, não só homens, porque os homens, de um modo geral, eles são mais reticentes em usar coisas, né? Faz parte da nossa cultura. Mas tem muitas mulheres ainda que elas falam, ah, mas eu não tenho tempo, ah, eu não tenho paciência, aquela coisa de usar não sei o que lá. De nada, Silvia, um prazer ter você aqui, um beijo na Maria Pia, um beijo nas meninas, feliz ano novo. Pupi Guto, nosso anestesista, muito obrigado, Guto, prazer ter você aqui. Mas enfim, gente, vamos lá, porque o negócio está passando. Então você tem que usar alguma coisa. Niacinamida com resveratrol, na minha modesta opinião, é talvez a coisa que mais te beneficia. Ela desinflama. Lembra que eu comecei a falar? À medida que a gente vive, a gente tem inflamação. É o metabolismo, é açúcar que a gente come, é o sol que a gente toma, é o cigarro, é a insônia, é o estresse, é um bando de coisa. A gente inflama. E isso, ao longo da nossa vida, vai nos trazendo problemas. Claro que existe um monte de coisa por trás disso, mas de um modo geral, falando de rejuvenescimento de colágeno, eu preciso deixar isso claro. Você tem inflamação natural, ela é intrínseca, é o seu metabolismo. Então a gente precisa tomar coisas que diminuam isso, além de uma vida saudável, além de exercício físico, além de se proteger contra o sol, óbvio. Mas isso daqui é o tijolinho para você fazer a sua parede. Rosie da Silva, from New York. Que bom que você está aqui. Didi Nino, Bifa Depô, aqui no TikTok. Juba Patrícia, Rose, que legal que vocês estão aqui no nosso Instagram. Então, gente, assim, rejuvenescer 2025 é um triângulo. Pá, pá. Aqui em cima tá tomar coisa anti-inflamação. Não tem jeito. Você tem que saber. Você pode dizer, eu não quero, direito seu. Mas a gente que lida com isso, a gente não pode omitir. Eu acho que o negócio é esse. Segundo corner, aqui do nosso triângulo, para um rejuvenescimento, veja bem, é óbvio que mídia hoje em dia, você fala A, você gera uma polêmica. Então tem gente falando, esse cara é picareta, ele está falando que se tomar o pozinho, se usar o produto, você não envelhece. Mentira, my lord. É óbvio que a gente vai envelhecer e que a gente vai morrer. É ótimo, não é? Uma série de coisas aí filosóficas. Esse é um processo. O que eu estou te falando é você se olhar. Eu estou com 62 anos. Eu me olho, eu falo, poxa, tá faltando cabelo. De repente eu vou fazer um implante. Mas eu acho que a minha pele tá legal, sabe? Eu não estou me vendo muito poluído. Eu não estou aquela coisa horrorosa cheia de mancha. Isso é deprimente. É deprimente. Você se olha no espelho e fala, nossa, tô parecendo com o tio Jesus. A gente tem uma tia, um tio, que a gente achava uns monstros quando a gente era novo. E a gente tinha horror daquilo. E quando a gente se olha e lembra do tio fulano, da tia cicrana, isso para nossa autoestima é péssimo. Então o que eu estou te falando, como cirurgião plástico, como mestre em gerontologia, que eu fiz na Universidade Católica, aqui em Brasília, como vários cursos, e a vida, porque eu lido com isso há muitos anos, que é rejuvenescimento, é tornar o processo de envelhecimento mais palatável, mais prazeroso de se encarar. Porque a nossa cabeça, ela vai numa velocidade muito menor do que o desenvolvimento das alterações do envelhecimento. Por isso eu estou te dizendo. Você está entendendo? Você pode não tomar nada disso, eu respeito. Inclusive tem gente que mete o pau em cirurgia plástica, é gente não sei o quê. Respeito. Mete o pau em que você quiser, Jesus Cristo, religião, família, planeta, os oceanos, a vida marítima, as algas, o oxigênio, plástica, o que você quiser, meu amor, você é livre. Eu estou aqui falando para as pessoas que têm interesse sobre isso, para as pessoas que têm prazer em se olharem nos espelhos, para as pessoas que se gostam, né? Para as pessoas que querem ter uma vida mais bacana, menos marcada, menos horrorosa. Então, o rejuvenescimento é isso, é um triângulo. Primeira coisa, reponha as coisas que, principalmente depois dos 30 anos, a gente vai perdendo. Aí eu estou falando de colágeno. Existem 28 tipos de colágeno, existe uma série de coisas teóricas. Aqui não é uma palestra que a gente faz para médico, a gente está falando para as pessoas de modo geral, como uma primeira live de um ano bacana que tomara que seja para todos nós. Primeira coisa, reponha, porque você se inflama, você perde colágeno, precisa tomar. Segunda coisa, a coitadinha da sua pele, que é um escudo que te protege, portanto ela recebe todas as agressões, você precisa dar alguma coisa para essa coitadinha, para que esse treco aqui, palpável, tenha um resultado, tenha um aspecto mais legal, que seja saudável, em última análise. A minha modesta opinião, eu adoro essa mistura. Sabe essa mistura?
niacinamida e resveratrol. Niacinamida e resveratrol. Tem várias opções. Nessa linha, doutora MP Skincare, tem um bando de coisa. Mas eu elegi um. Se eu fosse te falar assim, pega um, usa por muito tempo, é isso aqui. São 2 anti-inflamatórios potentíssimos. Tá bom, mas aí acaba logo que eu quero sair. Fala qual é o terceiro. O terceiro, gente, aí sim é tratamento. Se você vai na minha clínica aqui em Brasília ou lá em Dubai e fala, eu quero ficar mais jovem, eu nunca vou te falar assim, então pera lá, vem cá que eu vou te fazer um botox, fazer um preenchimento, senta aqui. Ou então eu vou te fazer uma plástica, vou levantar sua mama, Nunca! Se você está me falando em melhorar seu aspecto, que inclua a pele, eu preciso desinflamar, repor colágeno, eu preciso usar alguma coisa, claro que isso aqui é para face, mas tem coisas para corpo, e aí sim eu te sugiro um tratamento. Eu vou respeitar, mais uma vez eu quero deixar isso claro. Se você me disser, eu não acredito nisso, eu não quero isso, eu te respeito. Tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que hoje ainda, que o Sol gira em torno da Terra, não tem menor problema. Você pode acreditar, Papai Noel, Curupira, Saci Pererê, todos somos livres. Mas eu, como profissional, como um cientista, porque a gente estuda coisas, a gente trabalha nisso, eu preciso deixar isso claro. Você precisa das 3 coisas. Então a terceira são os tratamentos. Como eu falei no início, eu como cirurgião plástico e quem faz essa coisa da estética toda, graças a Deus a gente tem a oportunidade de fazer isso, é impossível em menos de 5 horas eu te falar o que anda por aí. Então eu resumi. Aí eu fiz até uma colinha aqui. Eu vou começar a falar para vocês sobre tratamentos de modo geral. Eu sou cirurgião plástico. Você quer fazer uma cirurgia? Por exemplo, hoje a gente fez uma plástica, a paciente tem uma flacidez de pele aqui no braço, sabe aquela coisa assim pendurada? Paciente que eu adoro, como todas as que me dão a honra de tratar, e não tinha jeito, a gente tinha que fazer uma cirurgia. Eu precisava tirar a pele, é o que a gente chama de lifting de braço. O problema é que quando você tem, olha só que interessante, se você tem flacidez de pele, se você tem queda de gordura, você nunca tem um processo único. Você tem uma diminuição de colágeno, lembra lá do início? Não vou ficar repetindo não, você tem que olhar no início da live. Então você tem uma inflamação de tecidos, especialmente derme. Derme, vocês se lembram, é uma das fases da pele. A nossa pele a gente classicamente escreve epiderme, que são células, derme, que é colágeno, são fibras, tem algumas células, e a gordura, que é a hipoderme. Então, com o passar dos anos, a gente inflama a derme, a gente altera as células da epiderme. Então, quando a gente faz uma simples plástica de tirar a pele e você não fala disso, se você não, sabe, nem toca no negócio, o resultado é tipo anos 90, anos 2000, que a gente tinha um resultado legal, mas sempre faltava alguma coisa. Não estou falando aqui que eu, como cirurgião plástico, vá reverter todo o seu processo de envelhecimento. Não. Mas a gente precisa falar sobre a qualidade da pele e tentar melhorá-la ao máximo. Então, cirurgia hoje em dia, a gente não pode, na minha opinião, não analisar a qualidade dos tecidos. Então tem procedimentos que a gente faz, às vezes antes da cirurgia, às vezes durante e principalmente depois, para melhorar a qualidade dos tecidos. Um deles, que eu gosto muito, que aí é importantíssimo a gente falar, são os... Anota esse nome porque está ficando uma coisa séria. Séria porque tem muito trabalho. Eu estava falando agora em novembro em Orlando, nos Estados Unidos, depois fui para Londres dar aula e a gente tem que estudar muito para falar para médico. E realmente é uma verdade. Tem um treco que chama-se polinucleotídeo. Os polinucleotídeos, associados ou não a uma outra definição extremamente importante, que o nome é, anota esse troço, exossomas. Exossomas são vesículas. Nós temos exossomas no nosso corpo. Para resumir, para uma célula se comunicar com uma outra célula, tem várias coisas. Entre elas, tem uma vesícula que essa primeira célula produz, ela parte, ela separa um pedacinho da membrana, esse trequinho vira uma bolinha, essa bolinha contém coisas. Contém gordura, contém DNA, contém proteína, e essa bolinha chama-se exossoma. Os exossomas, eles existem. Só que hoje os laboratórios, a indústria, os cientistas, eles estão trazendo isso para uma forma prática como uso para rejuvenescimento.
Então os exossomas hoje já tem no mercado, ainda tem as legislações dos países, estão começando a entender. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem umas linhas lá de exossomas, mas o FDA ainda não liberou. Já tem produtos em Israel, no Japão, lá em Dubai a gente já tem isso que você pode usar. E aí tem algumas formas. A gente tem, por exemplo, exossomas que você pode... Tem várias coisas. Gente que injeta na veia, isso ainda não tem muita segurança. Mas os exossomas usados para pele são uma verdade científica hoje, e eles estão só começando. Então, não se esqueça, exossomas são carreadores de coisas legais para você, por exemplo, a sua pele. Ao lado disso, a gente tem os polinucleotídeos, que também são bastante estudados hoje em dia. A gente tem uma live que eu já fiz sobre o DNA de salmão. O nome comercial, a maioria dos nomes que a gente está vendo hoje em dia no mercado, no mundo, é o PDRN. É uma abreviação em inglês de ácido polinucleotídeo, que é o DNA. Não sei se vocês já viram posts, por exemplo, da umas coisas que as Kardashians, elas ainda estão na mídia, elas falando, a Kim Kardashian, por exemplo, ela estava falando que estava usando esperma de salmão. É isso daí. O PDRN não é exossoma. O PDRN é um polinucleotídeo. Qual que é a diferença desses troços? Eles trabalham a inflamação. Olha que legal, não é um barato? Vocês estão vendo como a coisa vai se fechando? Inflamação, perde colágeno, pele, coitadinha, levando porrada da vida inteira. Aí você vai fazer alguma coisa para uma pele no braço, que você vai operar, ou uma plástica, você vai desinflamar, você vai tentar, você vai diminuir o dano, você não vai reverter a idade, você não vai voltar a ser adolescente, mas você vai diminuir o dano tecidual. Isso é muito moderno, isso é muito legal, está cada vez ficando mais bacana. Então, só para ilustrar, existe um produto, então, que a gente já tem no Brasil, os exossomas estão chegando, ainda a gente não tem no Brasil, já tem lá em Dubai, mas esse ano parece que já vai chegar alguma coisa, a gente espera que a Anvisa aprove. Mas o PDRN é isso aqui. É o enfim, é uma sigla em inglês. É o ácido, é um DNA. Isso é extraído do salmão, extraído da truta também. E a gente pode usar injetável ou, que é o mais comum, cada vez mais, a gente pica a pele, como por exemplo o Dermapen, o Dermaroller, ou um aparelho chama-se Morpheus. Eu já falei isso aqui nas lives. São umas agulhinhas que a gente usa na pele da face, do corpo como um todo, que vai, além de picotar sua pele, vai aquecer sua pele. Quer dizer, você estimula, você melhora a qualidade do colágeno que você tem. Mas daí você usa esse troço na pele como um todo, esse treco vai penetrar na sua pele e vai olha que bacana, isso recupera células. Isso é inédito, isso é bacana, isso é ótimo. Porque realmente não é só, hoje em dia, o cirurgião plástico ficar tirando pele, ficar tirando pele. Vamos tentar melhorar o resto que fica, para o resultado ficar legal? Então o PDRN é esse treco aqui. Vem em ampolas, aqui no Brasil a gente tem algumas coisas, lá em Dubai a gente tem outras também, mas tudo muito parecido. Então são os anti-inflamatórios rejuvenescedores. Além disso, a gente tem uma outra coisa legal, que está bombando esse ano, vai ficar cada vez mais, que é o tratamento com célula-tronco. Olha que barato. Chama-se LipoCube. LipoCube. Vocês estão vendo? É uma caixinha. Essa caixinha aqui, ela vem, a gente compra, é relativamente barato, mas a gente compra esse trequinho para processar a gordura. Pera aí, não estou entendendo como é que esse negócio de gordura, esse homem está falando de exossoma, salmão, truta, agora gordura. Então vamos lá. Eu estou te falando de anti-inflamação. Eu estou te falando o que a gente tem hoje no mercado da estética como melhora de tecido, de colágeno, entende? Então a primeira coisa que é mais simples de se usar são injetáveis. A gente tem os polinucleotídeos, que é o PDRN, daquele treco do salmão, e a gente tem os exossomas, que estão chegando cada vez mais. Apresentações em creme, vão começar a chegar para injeção, principalmente na qualidade da pele. Aliás, o PDRN é maravilhoso para dar um glowing na sua pele. Sabe, aquela coisa de uma pele, nossa, que pele hidratada, nossa, que pele bonita, o que você está usando? Você fala, eu estou usando DNA de salmão, portado, entende? Muito legal. Então a gente tem esse tal de PDRN, a gente tem os exossomas. Agora eu estou te falando de célula-tronco. A maioria dos países
fazem com que a gente use a expressão célula mesenquimal. Mas as pessoas já ouviram falar em célula-tronco. Célula-tronco são células que a gente tem para todo lado, aqui no dente, no cérebro, mas muito na gordura. Isso é antigo, gente, isso não é nada novo. A gordura ela é rica em célula-tronco, a gente já sabia disso. Só que ao longo dos anos foram aparecendo coisas assim, aparelhinhos e tal, para a gente preparar essa gordura para que a gente possa usá-la de dois jeitos. Como enxerto, né, para fazer preenchimento de malar, para definir o rosto, para dorso de mão, que é uma beleza, para que mais? Para bumbum, para panturrilha, para fundos aqui, que a gente chama de têmpora, enfim, a gordura ela pode ser preparada para isso. Esse aparelhinho, o LipoCube, ele aumenta, pela qualidade das células que ele separa, a pega da gordura. Era um problema nos anos 2000, por exemplo, que a gente injetava, não ficava tanto. Então um bando de coisa foi publicado. E na minha modesta opinião, eu estou adorando esse troço, LipoCube. E esse LipoCube, a gente pode preparar de dois modos. A gente prepara aqui nessa caixinha, para que eu injete a gordura no seu rosto ou no seu corpo, mas também a gente pode preparar uma coisa que a gente chama de nanofat. O nanofat é diferente. Eu não quero aumentar nada no seu rosto. Eu quero fazer com que essa gordura fique liquefeita. E essa gordura liquefeita, ela já não tem tanta célula cheia de gordura. Ela está cheia de células mesenquimais, que se equivale ao termo célula-tronco. Bom, e o que quer dizer isso tudo? Fala logo. Acontece que quando eu pego o nanofat, que também é de 2013, o novo, que acabou de chegar no Brasil e lá em Dubai deve ter um ano mais ou menos, é o LipoCube. É uma maquininha que a gente vai então fazer uma lipinha, pode ser com anestesia local, lá na clínica, ou pode ser uma anestesia geral, como eu fiz agora hoje no centro cirúrgico, porque era uma cirurgia muito maior. Mas a gente faz cada vez mais, olha para vocês terem ideia, para cabelo, por exemplo, para melhoria da textura da pele, para melhoria da textura, de um modo geral, dos tecidos, com as células mesenquimais, preparadas com esse treco LipoCube. Não é um barato? Pois é. Vocês estão entendendo? Lá do início, inflamação, degeneração tecidual, perda de colágeno. Então você taca o seu colágeno com anti-inflamatórios no seu corpo, depois você bisunta a sua pele aqui para proteger com anti-inflamatórios. Não adianta só um protetor solar, creme Nivea. Funciona, é legal, é necessário o protetor solar. Creme Nivea é um bom hidratante e outras cocitas. Mas hoje em dia a gente entende muito mais. E a gente entende que a gente precisa ter uma anti-inflamação. Então a gente precisa de produtos específicos. Inclusive, como eu estou falando agora, injetáveis. Só mais uma vez. Polinucleotídeo, exemplo, PDRN. Exossomas, que são vesículazinhas derivadas de células que vão carrear coisas interessantes para estimular colágeno. E agora eu estou falando das células mesenquimais produzidas com esse aparelhinho que se chama... Todo mundo junto, vamos lá! LipoCube! LipoCube! Nossa, esse homem vive fazendo propaganda. Eu não estou fazendo propaganda. Aliás, eu estou fazendo propaganda. Mas são coisas que eu acredito. Eu não ganho nada dessa gente. Eu não ganho nada disso. Eu adoro o que eu faço, eu acredito no que eu falo e do que eu faço, porque eu estudo sobre isso. Então eu acho que é muito mais simples do que só fazer propaganda, não é? Muito bem, aí só para terminar agora, eu queria falar mais duas coisas que estão bombando cada vez mais. São máquinas, são aparelhos, a gente tem um monte de coisa. Os pacientes e também os médicos, às vezes, ficam perdidos, porque aparece um nome assim. Eu gosto de falar nas minhas aulas, por exemplo, tem paciente que chega no consultório e diz assim: o senhor tem aquele laser Super Uber Galaxy X3? Sei lá que diacho é isso. Aí eu vejo lá, né? Porque, olha, para vocês terem uma ideia, gente, só na Índia, eu dou aula na Índia, só na Índia existem 112 empresas que fabricam lasers. E cada uma dá um nome. Fora isso, imagina o resto do mundo, Estados Unidos, Europa, essa coisa toda. É impossível o médico saber todos os nomes, mas o médico sabe a tecnologia que está ali dentro do aparelho. E nas aulas que eu dou, que eu treino médicos, a gente ensina como identificar a tecnologia. Então tem laser, tem radiofrequência, tem ultrassom focado, tem um monte de coisa. E dentro dos lasers tem vários lasers. Tem laser de gás carbônico, laser de túlium, laser de erbium, tem laser amarelo, vermelho, verde, tem um monte de coisa, cada um tem uma indicação. Mas só para focar no que está acontecendo agora em 2020, eu quero parar com dois tipos de lasers.
Os dois tipos de lasers que, na minha opinião, vão bombar bastante, um deles o laser Adva. Esse laser, isso aqui é uma foto, não é uma coisa que está filmando, mas é um laser de luz amarela. O que significa isso? Para resumir a história, laser é uma luz filtrada. Cada laser tem um tipo de comprimento de onda. Por causa disso, alguns têm cores, outros não têm cores. Por exemplo, o gás carbônico não tem cor, a gente não vê. O laser amarelo, que é esse aqui, ele tem uma cor, porque o comprimento de onda dele é amarelo. E o que interessa isso para você? Esse aparelho está chegando no mercado, já tem lá em Dubai, aqui no Brasil está chegando agora, e ele é um laser que tem duas funções legais. Ele e um outro. O aparelho tem dois, enfim, uma teoria danada. Mas esse aparelho, o Adva, ele tem dois tipos de lasers que fazem. Primeiro, uma anti-inflamação, mais uma vez. Olha como esse troço está reverberando. Vocês estão entendendo? Tudo fala em anti-inflamação. Eles chamam de anti-inflammaging. É um laser que vai diminuir essa inflamação, quer dizer, que a gente adquire ao longo da vida, e ao mesmo tempo ele estimula a palavra mágica que é colágeno. Quem não gosta dessa palavra? Tem duas coisas na vida que são muito legais: estrogonofe de frango e colágeno. Eu adoro colágeno, adoro estrogonofe de frango. Então, esse é uma das opções. A outra opção, aliás, gente, eu vou deixar tudo gravado e a gente vai fazer, para tudo. Quem ao final digitar eu quero, vai receber imediatamente 2 e-books que eu escrevi sobre algumas dessas coisas. Digita agora, eu quero, seja aqui no TikTok, seja aqui no Instagram, seja no Facebook, seja aqui no YouTube, digita eu quero, que você vai receber na hora esses 2 e-books. Então, o segundo laser, que faz um trabalho de anti-inflamação, é o Lavian. O Lavian a gente já tem no Brasil, tem lá em Dubai, mas ele agora está chegando numa nova versão. E o efeito desse Lavian, o tipo de laser é o Thulium. O efeito dele, olha que interessante, é entre a epiderme e a derme. Muito bem, Noeli Luz? Isso aí, digitando eu quero, e manda para as pessoas que você gosta. Manda esse aviãozinho aqui no Instagram, fala, digita eu quero que você vai ganhar um e-book, digita eu quero, muito bem. E, claro, dê um coraçãozinho, porque aumenta o algoritmo aqui do Instagram, aqui do TikTok, todo mundo. Mas, enfim, esse é o segundo laser, é o Lavian. O Lavian já não é tão novo, mas ele está numa nova pegada. O Lavian, ele trabalha entre a epiderme e a derme, e ele vai fazer uma anti-inflamação, controla a pigmentação, estimula colágeno, porque, além de tudo, fecha poros. É mais ou menos como o Adva faz. Bom, e aí você vai me falar, bom, e aí, que fim leva esse treco? Aí a gente chega numa outra coisa que está chegando no Brasil, que a gente tem lá em Dubai, chama-se Xella Rederm. Tá vendo ali? Xella Rederm. Aqui no Brasil a gente vai chamar de Xella Rederm. O Xella Rederm é um preenchedor. Ele é um preenchedor diferente, é como o Juvederm, é um ácido hialurônico. Basicamente é um ácido hialurônico, mas ele tem um negócio novo, chama-se ácido succínico. Esse ácido succínico, ele é o quê? Ele é o quê? Um anti-inflamatório, junto. Isso faz todo sentido, na minha modesta opinião, porque a gente tem radicais livres, a gente tem o sol ao longo da vida, cigarro, cachaçada, noite mal dormida, estresse, radicais livres. Então a gente tem a glicose, que é uma coisa importante, a glicose, ela altera o nosso colágeno. Então quanto mais você come açúcar, mais você come a glicose, você vai atrapalhar seu colágeno. Daí você tem que tomar esse troço aqui, que é o Collagen Mix. Porque você está alterando seu colágeno. Isso é fato, isso é uma coisa científica. Então, quando eu estou usando preenchedores, tem várias opções no Brasil, no mundo afora, tem um monte de marca. Tem Juvederm, tem Renova, tem Belotero, Teosial, tem um monte de coisa. Mas esse produto, que eu não estou fazendo propaganda, mas eu estou fazendo propaganda porque eu acredito, não ganho nada deles, mas é uma pegada nova. É ácido hialurônico com um anti-inflamatório, que é o ácido succínico, é o âmbar. E isso ajuda bastante a um resultado legal, que é o preenchimento, mas é uma melhoria tecidual. Por exemplo, olha que legal esse caso aqui. É um caso de boca que a gente faz com ele. Não é lindo? Tá vendo que linda essa boca? Tá vendo? Você tá vendo que a gente faz... Bom, a forma da boca depende do médico, lógico.
A gente desenha o lábio superior um pouco mais longo, um pouco mais fino, o inferior um pouco mais gordo, um pouco menor. Isso aí é a técnica eu chamo nas nossas aulas de senso estético, que você tem que desenvolver. Mas o fato é que esse tipo de produto, ele melhora a qualidade da mucosa. Você está vendo como melhora? Isso é imediato, hein? É logo depois que a gente fez. A boca está um pouco sem definição, sem volume. Aliás, as pessoas têm muito problema com preenchimento de boca, porque todo mundo acha que vai ficar com aquelas bocas ridículas de bico de pato. Depende do seu médico, querida. Depende do que você quer. Lá em Dubai eu faço bocas imensas, porque a cultura lá é isso, tem que ser bocão tipo Kardashian. Essa é uma boca que eu fiz aqui no Brasil. É uma boca que a gente define as bordas, um certo volume, mas o papo legal desse produto, o Shella Rederm, é que ele melhora a hidratação, ele diminui a inflamação. E aí, gente, para terminar, que eu sei que já está ficando meio pesado, já são 9 horas e pouco, só para a gente terminar, como eu te falei no início, viu, Pedro Queiroga, bem-vindo, gringo, Nasded aqui no TikTok, Politamara, um bando de gente, que legal, muito bem-vindos. Só para terminar, eu acho o seguinte, a gente tem essa coisa da cirurgia associada à tecnologia, com máquinas, com coisas físicas, como radiofrequência, como os lasers, como isso e aquilo, mas a gente não pode esquecer das coisas químicas. E a gente, no Brasil, está vivendo uma situação inédita no mundo, onde a nossa Anvisa, que eu respeito muito, já fiz uma live sobre isso, resolveu proibir o uso do fenol, que é um peeling antiguíssimo, desde os anos 60, que a gente faz há anos, porque uma louca lá em São Paulo, uma pessoa esquisita, usou o produto, o pobre do paciente morreu. O problema é o fenol ou é a pessoa enlouquecida? Não é o fenol. Mas enfim, foi proibido. E aí, como diz a Bíblia, é no fogo que é forjado o ouro, não é mesmo? Então aqui no Brasil, o pessoal da Neopharma, por exemplo, que é uma empresa maravilhosa, resolveu desenvolver uma opção, chama-se peeling de Croton, com a pasta de ATA, que é o ácido tricloracético. Gente, sinceramente, eu adoro fenol, não posso fazer, porque está proibido ainda, a gente não sabe que fim vai ter isso. Até o Conselho Federal de Medicina já entrou contra essa decisão da Anvisa, mas enfim, a coisa está enrolada. Então foi desenvolvido um novo peeling químico, chama-se peeling de Croton com ATA. E aí você tem isso aqui. Só para fechar, o que você acha? Você está vendo a pele antes e a pele depois? Parece Photoshop, né? Claro, aqui está avermelhada porque foi 7 a 10 dias depois do peeling. Esse peeling você pode fazer com anestesia local e uma sedação leve na nossa clínica, ou você pode fazer no centro cirúrgico, se você quiser fazer com zero de percepção de dor, de coisa nenhuma. Você pode fazer com anestesia geral, mas não precisa. A gente faz muito na clínica com anestesia local e sedação. Tem coisa mais legal? O que você acha? Não é um barato? Só que para a gente chegar nisso aqui, a gente trabalha. Claro, tem pacientes e pacientes, mas a gente, de um modo geral, sugere a ingestão de colágeno e anti-inflamatórios. Você vai trabalhar a sua pele, porque tem, claro, contraindicações, tem efeitos colaterais, a gente precisa cuidar do paciente antes, durante e também depois, mas você precisa preparar a sua pele, você precisa usar alguma coisa. Adoro isso aqui, mas é claro que para os peelings, esse é um peeling profundo, a gente precisa preparar a pele para controlar a pigmentação. Tem uma coisa que chama-se hipercromia pós-inflamatória, pode acontecer infelizmente, mas a gente tenta diminuir essa possibilidade, preparando a pele antes, claro que durante e principalmente depois. É isso aí, meus queridos e queridas. 2025 tá ótimo, começou legal. Na nossa área cirurgia estética, cirurgia plástica, eu acho que nunca teve tão bacana em termos de pesquisa, de opções que a gente tem no mercado. Eu respeito todo mundo, o paciente que não acredita, o paciente que não quer, o colega que às vezes fala que é uma bobagem, mas é bom dar uma ledinha, né, nos trabalhos científicos. Às vezes a gente fala alguma coisa, aí o paciente fala, não, mas sabe o que é? O meu médico lá na minha cidade, ou então o doutor fulano, ele fala que isso é bobagem. Tudo bem, não tem problema, mas está na hora dele ler, né? Está na hora de, vamos lá, hoje a gente tem internet, você vê trabalho científico a hora que você quiser, de onde você quiser. Então dá uma lidinha, porque é legal a gente estar atualizado. E é isso, 2025,
chegou, graças a Deus. Cirurgia plástica não morreu, a gente vai operar muitas pessoas ainda por alguns anos, por muitos anos talvez, mas o negócio, a coisa nova é esse conceito que está cada vez mais na cabeça dos profissionais da anti-inflamação. E eu selecionei essas opções que eu passei para vocês hoje, em cima de peelings, de lasers, de tecnologias e principalmente de coisas injetáveis com células mesenquimais e produtos anti-inflamatórios, com polinucleotídeos e exossomas, etc., que isso é a realidade que a gente está vivendo hoje. Cada vez que eu participo mais de um evento científico e as aulas que eu dou, e o livro que a gente terminou de escrever, uma enciclopédia sobre rejuvenescimento facial. Aliás, eu vou fazer uma live mostrando para vocês o livro, que é um prazer, é um filho que a gente está parindo. E é isso aí, gente, sou dono da verdade não. Mas se você quiser saber mais coisas, você pode mandar mensagens aqui no TikTok, aqui no Instagram, aqui no Facebook, aqui no YouTube e também, claro, lá no Spotify. O nosso podcast é o Dr. MP Cast. É um prazer ter vocês. E, claro, principalmente no nosso site, www.mucioporto.com.br, tem várias coisas que você pode também se deliciar. Inclusive lá tem o Live Magazine, que tem todas as lives desde 2020, com uma série de coisas interessantes. E você pode, inclusive, baixar essas lives na forma de e-books. Porque cada live, inclusive essa que a gente está terminando, a gente faz um e-book e a gente disponibiliza, se você quiser, entra no nosso site e você baixa o e-book, né? www.mucioporto.com.br. Porque hoje nunca houve na história da humanidade uma era com tanta informação disponível, coisas erradas, falsas, mas muitas coisas verdadeiras e científicas à disposição de todos nós. Muito bem, gente. Ao som de Cici Peniston, finalmente eu terminei a live. Infelizmente, porque eu adoro falar, finally, o ano chegou, o novo ano chegou, com muita promessa legal, mas que principalmente a gente tenha saúde, amor, né? E muita fé em Deus, viu? Sabe, quanto mais eu vivo, mais eu entendo que importante é a ciência, importante o diploma, importante trabalhar, mas sem Deus, cara, você tá ferrado. É isso aí, um beijo pra vocês, feliz ano novo, qualquer coisa manda mensagem pra gente e a gente tá à disposição. Beijo pra vocês.